Fala galerinha, quem tá falando com vocês é Adriano Marques e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de geometria espacial. Bom, na aula passada a gente falou sobre poliedros. Se você não viu essa aula, dá uma pausa, volta porque tem coisas que a gente vai falar que depende da aula anterior. Bom, se você ficou e já viu, beleza. Hoje a aula vai ser sobre prisma. Bom, e o que é um prisma? Prisma é um poliedro que tem pelo menos um par de lados opostos e congruentes. Bom, eu coloquei aqui um prisma bem básico, um prisma que vocês devem conhecer, né? Que a gente vai falar na próxima aula também sobre ele. E se vocês for analisar, eu poderia colocar esse prisma dessa maneira, né? Porque eu tenho um par de lados opostos congruentes, né? Esse polígono aqui embaixo, ele é congruente a esse aqui de cima. Eu poderia também, né? Porque ele tem mais de um, né? Eu poderia falar assim também, né? Que essa face aqui, ela é congruente, é igual a outra, né? Então vamos lá, pensar assim, poliedro, né? Poliedro sólido formado por polígonos que tem pelo menos é aquilo ou mais, um par de lados opostos e congruentes. Isso quer dizer que tem um par ou mais. Nesse caso, você tem 3 pares de lados congruentes, né? Um exemplo que eu coloquei bem básico, mas você pode verificar que os elementos do prisma, por exemplo, o prisma, quando eu falo que ele é um poliedro, né? Ele vai ter elementos como face, vértice e aresta, né? Vai continuar tendo. Eu tenho aqui as faces, né? Eu tenho, pronto, vamos determinar. Eu vou determinar esse elemento aqui com as faces, que são as faces paralelas. E aí, quando eu falo que são as faces paralelas, eu vou chamar eles de base, certo? Então, aqui é a base do meu prisma, certo? O prisma tem a determinação da base, né? Que são os polígonos, né? Que são congruentes e opostos entre eles, né? Se você tem dificuldade de visualização 3 dimensões, isso aqui fosse como uma sala, né? Uma sala de aula, vamos pensar assim, que eu escolhi o teto, certo? E o chão, são as bases, né? E eu tenho a região lateral, certo? O prisma ele pode ser classificado como um prisma reto ou um prisma oblíquo. O que quer dizer prisma reto e o prisma oblíquo? O prisma reto é aquele que forma com a base um ângulo de 90 graus, certo? Então, ele está formando aqui com a base um ângulo de 90 graus, que é o caso desse daqui. E o oblíquo é quando não tem um ângulo de 90 graus, ele é um pouquinho inclinado, né? Ele tem uma certa inclinação, ok? Bom, o que é importante a gente falar do prisma? Tem que levar em consideração que quando eu estou falando aqui, eu coloquei um todo bonitinho, mas ele pode ser um polígono qualquer, né? Que tenha a sua base igual. E o que a gente trabalha bastante no prisma? A área, certo? A área total, certo? E como é que é calculado? A área total de um prisma é a área da base multiplicado por 2, porque é congruente, como está no conceito, mais a área lateral. E o que vem a ser a área lateral? Nesse caso, eu iria calcular a área desses 4 polígonos que está dando volta a ele, certo? E o outro caso que eu tenho que calcular é o
volume, que é bem simples. O volume de um prisma é a área da base vezes a altura, certo? Então, se você viu a aula de poliedros, você vai ver que é bem básico a questão do prisma, né? Você saber o cálculo da sua área e do seu volume. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. E muito obrigado e tchau!